Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Lucas Vicente Eu sou Elis Vicente. e esse é o nosso podcast de casal. O tema do podcast de hoje foi sugerido pela nossa irmã Amanda Franco na caixinha no Instagram, que ela sugeriu que a gente contasse a história do nosso relacionamento. E para começar então essa história, eu passo para Elis, para a gente começar do começo. Bom, então, tudo começou quando eu nasci. Mentira. Mas falando sério, eu nasci num lar cristão, né? Meu pai ainda não era pastor quando eu nasci, mas eu ainda criança, ele se tornou pastor e a minha vida toda foi na igreja, né? Então, desde criança eu estava na igreja. Quando eu era pequena, meu pai já era pastor. E eu tava sempre ali convivendo, e sabendo como que era essa vida de ser filha de pastor. Quem é filho de pastor sabe que não é uma coisa fácil. Eu e o Lucas somos filhos de pastores e isso tem toda uma rotina. A gente acostuma com muitos eventos, muitas coisas, e a gente às vezes acaba se privando de muitas coisas por conta da igreja, por conta dos compromissos. E eu cresci nesse meio. E quando eu comecei a ter idade para pensar em relacionamento, assim, na verdade não é em relacionamento em si, mas até esse discernimento, né, do que é ter uma família e tudo mais, eu falava que a única coisa que eu tinha certeza era que eu não queria me casar com um pastor. Olha Então, aí. era uma coisa que eu falava assim, não, eu não quero é, a vida que a minha mãe teve. Não porque, tipo assim, nossa, era ruim e tal, mas era porque eu queria uma coisa diferente. A nossa vida sempre foi muito dedicada à igreja e tudo mais. E em algum momento eu achei que eu não era isso que eu queria pra mim. E eu tenho uma amiga de muitos anos, que é a Nayara, que também tinha o mesmo pensamento. A gente sempre falava uma pra outra assim: não, a gente não vai casar com pastor, porque a gente quer outras coisas, a gente quer estar na igreja, mas a gente não quer essa vida assim tão ativa, digamos. Ó, a Nayara ainda tem chance de conseguir não pagar a língua. Ah, eu acho que ela vai pagar a língua assim, porque, né, eu paguei e estamos aqui. E aí era uma coisa que eu sempre tinha comigo, de que eu não queria casar com pastor. Meu pai era muito ativo no ministério e a minha casa vivia cheia de gente, era evento atrás de evento. E eu ficava, não quero isso pra mim. Só que aí, quando eu tinha para uns 12, 13 anos, foi a época que a Yolanda e o Gerson, que são os pais do Lucas, se mudaram de Goiânia para Brasília para pastorear a igreja que eu fazia parte, né? Que fazemos parte até hoje, inclusive. E quando eles chegaram, eu tinha 12 para 13 anos. E aí eu tava, né, criança, assim, pré-adolescente, adolescente, tava toda animada, né? Tipo assim, ai, quem são os novos pastores e tal? Vieram de Goiânia pra cá. E aí eu me lembro, assim, como se fosse hoje. Eu tava com a minha mãe, no quarto, em casa, e eu falei, comecei a perguntar pra ela, né, sobre os novos pastores e tudo mais. E eu perguntei, mãe, eles têm filhos? E aí minha mãe falou, sim, eles têm três filhos, né? Tem o Gabriel, o Lucas e a Renata. Eu não conhecia nenhum dos três. E aí eu virei pra minha mãe nessa idade e falei: "Eu vou casar com o Lucas". Aí na hora minha mãe me deu um esporro, porque tipo assim, né? Primeiro que eu não tinha nem idade pra estar pensando nessas coisas, e ela falou assim: "Que isso, menina? Você tem 12 anos. Você nem sabe, você nem conhece o Lucas. Minha mãe também não conhecia. Você nunca viu ele na sua vida. Você nem sabe se ele já é casado, qual a idade dele". Mas eu falei, não, mãe, eu vou casar com o Lucas. E aí ela ficou rindo, achando graça disso. E a história acabou aí, afinal, eu tinha 12 para 13 anos. Bom, eu também já nasci filho de pastor. Quando eu nasci, meu pai já era pastor, já estava à frente da Igreja de Cristo da Fama, em Goiânia. E eu cresci em Goiânia. Então, meus pais mudaram para cá em 2008,
2008, mais ou menos, algo do gênero. E eu continuei em Goiânia. Eu cresci em Goiânia. Quando criança eu falava que ou eu seria pastor ou eu seria lixeiro. Chegou uma época da vida que eu desisti de ser pastor. O lixeiro até que nem tanto, mas de ser pastor eu tinha desistido, porque eu não queria passar por aquela depressão, aquele estresse e tudo mais. E então eu tinha desistido disso. Mas em um comic em Pires do Rio, o Senhor falou comigo e me confirmou minha vocação e me trouxe de volta. Então eu aceitei de fato que seria isso que o Senhor tinha para minha vida e que eu iria abraçar e seguir nessa caminhada. Em 2008, meus pais mudaram para o DF. Eu não vim para cá em 2008. Eu vim para cá em 2013, se não me engano, acho que foi 2013, que a Renata mudou para os Estados Unidos. Morávamos eu e ela em Goiânia. Meu irmão já não morava mais com a gente. Quando a Renata foi para os Estados Unidos, eu vim aqui pro DF. E aí então, em 2013 eu me mudei para cá. Fazem 11 anos, né, que eu moro aqui no Distrito Federal. E quando eu mudo para cá, à época eu namorava. Eu namorava em Goiânia e eu ainda segui namorando até 2016, final de 2016, creio eu, se não me engano. Acho que até 2017, começo de 2017. É, isso. Até janeiro de 2017 eu segui namorando. E aí então o meu relacionamento anterior terminou e tudo mais. E aí eu já estava morando por aqui. E aí é interessante que o Lucas tinha um relacionamento depois dessa minha viagem de 12 para 13 anos que eu falei que ia casar com ele sem nem saber quem ele era, nunca ter visto. Eu segui a vida, né? Não, acho que o vi poucas vezes, mas assim, não tinha nem noção de quem era. E eu comecei um relacionamento quando eu tinha uns 17 anos, mais ou menos. E foi um relacionamento muito longo. E isso passou. Então, quando o Lucas veio para Brasília, eu estava num relacionamento e ele também estava num relacionamento à distância. E antes do Lucas vir, a minha sogra, que hoje é minha sogra, a Yolanda, sempre foi a minha conselheira para tudo, né? Inclusive minha conselheira amorosa do meu antigo relacionamento. Tanto que no começo, quando eu comecei a namorar com o Lucas, era muito estranho, porque, tipo assim, ela sabia tudo do meu antigo relacionamento, todos os conflitos, tudo que acontecia, e ter ela depois como sogra foi um pouco estranho no começo, mas depois deu certo. Aí o Lucas veio para Brasília. Na época tinha um líder de jovens, né? Eu participava e tudo mais com com esse meu ex-namorado, mas assim, não era muito assim, não era tão firme quanto eu já tinha sido, sabe? Não era mais tão frequente, tão participativa como eu era. Eu acho que igual a maioria dos jovens e adolescentes, começa a namorar e tal, aí quer outras coisas e quer outros passeios e acaba deixando um pouquinho de lado a questão da igreja e tudo mais. Comigo não foi diferente. Mas eu participava. E aí, quando o Lucas veio, ele assumiu um pouco tempo depois a liderança de jovens. E na minha cabeça, isso foi um pouco confuso, assim, tipo assim, como essa pessoa, esse rapaz veio de Goiânia e aí ele vai assumir a liderança de jovens. E eu tinha um bom relacionamento com a minha antiga liderança. E eu ficava assim, nossa, como se ele tivesse tomando o lugar deles. E no final não era nada disso. E eu não assumi sozinho a liderança E também. ele não assumiu sozinho, mas, tipo assim, na minha cabeça, eu não conhecia ele, não sabia de nada do que estava acontecendo por trás. Na minha cabeça era isso que estava acontecendo. Ele estava vindo uma pessoa de fora e tomando o lugar dos líderes que eu gostava. Então eu fiquei meio indignada, assim. E aí eu já comecei a não gostar dele, né? Então, daquela.
história do, eu vou casar com o Lucas sem nem conhecer, conheci, não gostei. E aí eu Na já não. verdade, não conheceu. Tipo assim, né? Ele chegou lá na igreja, mas eu não conhecia, a gente não conversava nem nada. E eu evitava ele ao máximo. Ele ia para um lugar, se eu via ele num corredor da igreja, eu ia para o outro para não passar por ele, para não ter que cumprimentar, porque eu era um pouco rancorosa e achava que ele tinha tomado o espaço dos líderes que eu gostava. E aí era basicamente isso. A gente não se falava assim, não conversava, não tinha um relacionamento, digamos. Mas a gente era da mesma igreja, né? Então a gente se via na igreja esporadicamente. E o começo foi bem isso. E aí eu meio que sabotava a liderança dele com umas amigas minhas, tipo, não vamos pro culto não, porque é o Lucas e tal. É, a gente não gosta dele, a gente decidiu que a gente não gostava dele. Aí a gente boicotava um pouco, assim, a rede de jovens, os cultos, porque a gente não gostava dele. Assim, ele não era dos mais simpáticos, não, tá? Porque ele era essa cara dele de meio sério, meio bravo. Toda entrega da oposição. Ai, não. Você tem a cara meio séria até hoje. Mas assim, quem conhece o Lucas sabe que é só a cara, mas a gente não conhecia, eu não conhecia, então eu ficava assim, ai, mó antipático, nada a ver. E aí eu parei ainda mais de participar das coisas dos jovens e da mocidade, assim. E o que acontece? Eu era líder, né, como foi dito. Eu e a Ana Paula, nós assumimos a liderança. Tinha-se um acordo para a gente assumir depois do comic, mas aconteceram algumas coisas e acabou que caiu no nosso colo antes do comic. A gente fez a preparação toda para o comic. Inclusive foi o comic de Catalão que a gente assumiu e levou a caravana para Catalão. Mas nesse tempo foi passando, eu terminei meu relacionamento, ela terminou dela também antes. E teve uma viagem, a minha irmã formou nos Estados Unidos e a galera foi para os Estados Unidos para a formatura da minha irmã. Eu não consegui ir porque meu visto foi negado, e então eu fui trabalhar na igreja nesse mês para suprir a ausência da secretária. A secretária também tinha viajado para os Estados Unidos para a formatura da Renata. Então eu fui fazer o papel de secretária. Então durante um mês todo eu fiquei trabalhando na igreja, na secretaria. E aí nesse tempo acabou que eu já estava, digamos assim, olhando a Elis para a liderança e a gente acabou se aproximando. A gente acabou conversando mais, ela já não estava no relacionamento, eu também. Era um tempo que eu estava mais ali na igreja e a gente acabou conversando. Eu chamei ela para ajudar a alinhar algumas coisas em relação a blitz, viagem e tudo mais. E ela morava ali atrás da igreja, onde os pais dela moram. E ela estava lá, a gente conversava, a gente fez alguns planejamentos da blitz, de almoço e tudo mais. Então a gente começou a conversar. Ali a gente começou a conversar, porque antes a gente nem conversava, porque ela não dava esse espaço. Eu sempre fiquei na porta da igreja, cumprimentando todo mundo, e ela era o tipo de pessoa que ela esperava eu cumprimentar um e passava correndo do outro lado, para não ter que pegar na minha mão. Mas aí nessa preparação para a Blitz, a gente começou a ter um contatozinho um pouco maior. Foi isso, assim. Eu terminei o meu relacionamento antes, né, do Lucas ter terminado, um pouco antes. E aí, como, né, sempre, né, gente, a história só muda os personagens, mas a história é sempre a mesma. Então, terminei o relacionamento, aí aquela história, né? Terminou o relacionamento, aí volta ativa na igreja. E foi muito isso, assim, sabe? Aí eu voltei, aí eu comecei a querer participar das coisas e ajudar e tal. E aí o Lucas, né, junto com a Ana Paula, me convidaram pra
estar ajudando, participando da liderança dos jovens. E aí, por causa disso, a gente começou a conversar, mas as nossas conversas sempre voltadas para a liderança, para a programação dos cultos, quem ia pregar e tal, essas coisas. Não tinha nenhuma conversa assim de nenhum dos dois demonstrando interesse nem nada. A gente não se conhecia mesmo, assim, a gente não tinha um relacionamento de amizade ou algo do tipo. Mas aí a gente começou a conversar as coisas que eram relacionadas à liderança nesse período. E aí veio a questão da Blitz, né? Eu comecei a ajudar a organizar. O Lucas estava à frente de uma das caravanas. E aí foi tão assim, de Deus. Na verdade, eu fazia parte da liderança da caravana. Eu Sim, não tava à frente. Eu mexia com a da logística, logística, não é? isso. Acho que foi isso. E aí foi tão engraçado porque não estava previsto para eu ir para o mesmo lugar que o Lucas. Inicialmente, nessa Blitz que teve nesse ano, foi 2017, né? E tinha uma caravana que ia para o sul, para Rio Negrinho, e tinha uma caravana que ia para o Pará. Igarapé-Miri é o nome da Cara, cidade. enfim. E aí eu ia para o Pará. Tava tudo certo. Até a pastora lá da igreja, acho que tava grávida, e aí a gente tava combinando de, tipo, levar um enxoval para ela. Então eu tava na cabeça que eu ia pro Pará. E ele ia para Rio Negrinho. Quando algo aconteceu, que eu nem sei dizer ao certo, que mudou a logística das caravanas e houve essa troca de eu ir para Rio Negrinho. Eu brinco que ele que quis fazer essa troca, porque ele já estava de olho em mim. Na É, verdade, eu não fiz a troca, só para que fique claro que eu não tinha esse mas poder. eu quero acreditar que sim. Então é isso que importa. E aí foi isso. Aí a gente foi para Blitz em Rio Negrinho e lá a gente se aproximou, né? Conversamos, tudo relacionado ao trabalho que a gente estava fazendo. O Lucas estava responsável por essa questão da logística, e aí tinha algumas programações que a gente tinha que organizar, e eu comecei a ajudar, não só eu, né? Tinha outras pessoas envolvidas, e a gente começou a trabalhar mesmo para fazer o trabalho ali se desenvolver. E aí nisso a gente começou a conversar mais, né? Começou a ter essa aproximação. Foram 10 dias, né? 10 dias de entre idas, voltas e o tempo da viagem em si. E nesse tempo a gente pegou e se aproximou mais, começou a conversar. E aí a gente começou a conversar coisas mais pessoais, assim, né? Da nossa vida, da nossa infância. A gente começou a conversar um pouquinho mais sobre isso. E aí tem um fator que eles não comentou também aqui, que aconteceu lá na Blitz, é que ela passou mal. Ai, gente, Ela. A Elise, ela é, digamos assim, sócia minoritária das redes de hospitais do país. tá amarrado. Ela gosta de visitar, de conhecer, de ver a qualidade dos serviços. Então ela passou mal na Blitz em Rio Negrinho. Eu comi alguma coisa na estrada. E aí. E pior que eu passei mal 2 vezes, né? Primeiro eu comi alguma coisa na estrada que não me fez bem. Aí assim que a gente chegou lá, um pouco assim depois, eu comecei a passar mal. Comecei a passar mal, intoxicação alimentar. E aí, tipo assim, né? A gente tava em outra cidade, em outro local. E aí tiveram que me levar para o hospital. Aí qual foi a única coisa que eu pedi para as minhas amigas? Pelo amor de Deus, não deixe o Lucas me levar para o hospital. Porque eu não tenho, assim, intimidade. Eu fiquei pensando que poderia ser ele, porque ele que tava à frente da logística e tal. Eu falei, ai, pelo amor de Deus, não deixa ser ele não, que eu tava morrendo de vergonha, assim, né? E eu não tinha intimidade e tal. Mas aí, quando chegou pra me levar pro hospital, quem foi, uma das pessoas que foi me acompanhar, foi o Lucas. Aí me acompanhou no hospital e tal, fui medicada, fiquei bem, voltei lá pro local onde a gente estava.
Aí teve um outro dia bem que eu não tava me sentindo bem, passei um pouco mal, com cólica e tal. E aí tinha que comprar um remédio pra mim. Aí quem foi atrás do remédio? O Lucas foi andar na cidade, tipo, era bem longe, né? Era um dia que não tinha muita coisa assim aberta, e aí ele foi atrás do remédio. Então foi assim, um vexame. Passei vergonha. Mas, enfim, serviu pra nos aproximar de alguma forma. E depois disso, né, dessa experiência da Blitz, quando a gente voltou, a gente conversou e a gente decidiu então namorar. Isso depois da Blitz, tendo voltado já. E aí eu fui na casa então da Elis, pedi a mão dela em namoro, a moda antiga, pro pai dela. Ela Bem a ficou moda em antiga. silêncio, não falou um ar. Eu ia E falar o eu, quê? e eu falando lá com o pai dela, pedindo o pai dela, você não vai falar nada, minha filha? E ela lá em silêncio. Então eu pedi a mão dela em namoro, os pais dela aceitaram, a gente começou a namorar. Depois disso, a gente ainda fez uma viagem para Curitiba, para um seminário de desenvolvimento comunitário, que foi algo também que ajudou, né, na confirmação é, tanto de vocação quanto de relacionamento, porque era algo que nós teríamos a oportunidade de colocar em prática. Inclusive era a área que eu trabalhava na parte social, então era um seminário que ensinava o básico de projetos sociais, de como fazer uma análise de comunidade, leitura de dados primários, Cosmovisão. secundários, cosmovisão e etc e tal. E isso ajudou também a fortalecer o nosso relacionamento. E isso foi em 18. 2018, isso, numa instituição que chama CAD. E a gente foi lá fazer esse treinamento que pra gente também foi muito legal. Porque assim, o começo do nosso relacionamento foi meio esquisito, assim, foi meio estranho. Porque a gente não se conhecia. Não era tipo assim, ai, amigos, pessoa que você conhece, e aí de repente vira uma outra coisa. Não, a gente começou a namorar meio que do nada, assim. Foi. E aí é engraçado que os nossos primeiros encontros, digamos assim, foi pra se conhecer. Foi pra entender, assim, é, do que um gostava, o outro não gostava, porque a gente não tinha esse relacionamento, não tinha essa intimidade. Então, no começo foi bem, bem esquisito, assim. É, eu falo pro Lucas que eu nem sei, porque na verdade eu sei, porque eu aceitei namorar com ele só porque ele era bonito mesmo, porque hoje eu amo por outras qualidades, mas no começo era só pela beleza mesmo, porque assim, É por isso que usa óculos. porque eu não podia dizer, nossa, eu gosto do Lucas, tô apaixonada porque eu vi isso. Não tinha isso. Eu me apaixonei depois, conhecendo ele e tudo mais. Mas no começo era bem, vamos ver aí o que vai dar. E, sinceramente, eu tinha essa percepção no começo, eu não achei que ia dar certo, não. Porque a gente não tinha intimidade e ele tinha acabado de sair de um relacionamento longo, eu tinha acabado de sair de um relacionamento longo. Então eu fui muito assim, pé no chão. Eu fui muito, vamos, mas não sei. Vamos ver aí se vai dar certo. E aí o começo foi bem assim, e aí realmente depois a gente foi conversando mais, se conhecendo. E aí no SEDEC a gente, né, teve essa confirmação, essa aproximação. E exatamente, quase exatamente um ano depois que o Lucas tinha me pedido em namoro, né, falado com os meus pais, ele me pediu em casamento. E eu fiquei surpresa. Porque assim, um ano, né? Pra quem não se conhecia e tal, a gente namorou. E, parêntese, quando eu comecei a namorar o Lucas, a minha sogra me deu um ultimato.
Ela falou assim: Elisângela, você tem 2 anos pra namorar, noivar e casar. Porque se você não namorar, não noivar e não casar em 2 anos, eu vou arrumar outra pro Lucas. Desse jeito, né, Yolanda? Se você estiver vendo. E aí eu já fiquei tipo assim, como assim, né? 2 anos pra tudo. E aí, com 1 ano, ele me pediu em casamento. E eu aceitei. Entre o namoro e o casamento foi mais tempo. Foram 3 anos quase. Não chegou a ser a Ah, não chegou a três, ser 3. mas foi quase. Nós nos casamos no mês 5, no dia 6/5 de 2020. Então foi quase 3 anos. Foi 2 anos e 10 meses, digamos assim. Mas a nossa fase de namoro foi quando a gente se conheceu, porque de fato a gente não se conhecia, era quase namorando um estranho. E a gente foi se Era quase conhecer, não, né? e Era. aí a gente falou do que não gostava no relacionamento, e basicamente o que ela não gostava era eu, o que eu não gostava era ela. E a gente foi se conhecendo e crescendo junto, assim, né? Muita coisa mudou. Eu mudei muito, ela mudou muito, a gente se aprimorou, melhorou. E é isso. Em 2020 a gente se casa. A gente se casa na pandemia. Então não teve festa, não teve nada, tinha toda uma programação, mas não aconteceu. Mas já completamos aí 4 anos de casado. Amanhã a gente completa 4 anos e 5 meses de casado. Não é mesmo, senhora? É mesmo. E o que que fica assim, pra mim, né? Aquela, né? Eu vou dar uma espiritualizada. Não, mas real, assim. É, por mais que eu dissesse que eu não queria, né, casar com um pastor, que eu não queria essa vida pra mim, Deus sabe o que faz, né? Eu não acho que Deus tem uma pessoa certa, tipo, ai, fulano nasceu pra casar com ciclano. Não acho isso. Mas eu acho que se a gente coloca o nosso coração diante de Deus, e fala pra ele, né, o que que a gente deseja, o que a gente realmente quer os planos dele para nossa vida, Deus coloca pessoas no nosso caminho. E não só isso em relação a namoro, noivado, mas a amizades também. Então, quando eu terminei o meu antigo relacionamento, eu falei com Deus que eu ia ficar 6 meses, que eu não queria me aproximar de ninguém, que eu não queria nada, que eu realmente queria. Eu tinha passado muito tempo nesse relacionamento. E eu realmente queria um tempo. E foi exatamente 6 meses depois que eu comecei a me relacionar, comecei a conversar com o Lucas. Eu acho que foi um E pouco mais de 6. foi um pouco mais, né? Porque o meu deu mais ou menos 6 e o meu foi depois. É. Então, e eu fui muito sincera assim com Deus. Deus, eu quero realmente uma pessoa que me aproxime do Senhor. Eu quero o que o Senhor tem pra mim. Eu não quero perder tempo. O Lucas já tava nos 30 a mais quando a gente começou, né, a namorar. Eu tinha uns 23, sei lá. E eu não queria mais, sabe, ter um relacionamento longo e ficar enrolando. Eu falei, Deus, eu quero o que o Senhor tem pra mim. E um detalhe que eu tinha esquecido, que quando eu estava ainda no meu antigo relacionamento, Deus usou uma pessoa pra falar com a minha mãe de que me via, que Deus tinha mostrado pra essa pessoa eu com o Lucas. E isso eu tava namorando e o Lucas tava namorando outra pessoa. E a minha mãe, muito sábia, claro, não me contou isso, né? Até porque ia ser muito estranho. E essa pessoa também contou para a mãe do Lucas, né, para Yolanda, e a Yolanda também não falou nada pro Lucas. A gente só foi saber dessa história tempos depois. Então eu acho que se a gente coloca diante de Deus, Deus prepara, né? Prepara não só relacionamentos amorosos, mas prepara amizades, prepara é, empregos, trabalho.
pessoas na nossa vida. Então, acho que é muito importante a gente colocar sempre diante de Deus e estar aberto ao que Deus tem para nós e não só ao que a gente pensa, né? Eu sempre falava, ai, não quero casar com um pastor. Mas, quando eu casei com o Lucas, ele não era pastor ainda. Mas já sabia. Mas eu já sabia que ele tinha o chamado, tinha a vocação. E era o que eu entendo hoje que Deus tinha para mim. E que bom que eu estava aberta a isso. E para finalizar aqui, né, que já deu 30 minutos de podcast, deu agora, inclusive, a gente vai finalizar bem próximo a isso. Um outro pedido da caixinha que fizeram foi para falar de julgo desigual. Eu não vou falar do julgo desigual em si, mas é uma coisa que eu considero também importante para quem é vocacionado, para quem tem certeza do seu convicção, né, daquilo que o Senhor te chamou para fazer, é caminhar com alguém que compartilhe da sua vocação ou que te apoie. Muitas vezes, quando perguntam, falam a respeito do julgo desigual, está falando a respeito de uma pessoa cristã e outra não cristã, ou de outra religião e tudo mais. Mas um dos pontos que eu acho muito importante também entre namoro de cristãos é olhar se a pessoa ela concorda com a tua vocação, com o teu chamado, se ela tem disposição para caminhar junto contigo e se ela está disposta também a pagar esse preço e te ajudar a impulsionar na caminhada. Porque senão, mesmo sendo dois irmãozinhos na fé, vai dar problema. E vai dar muito problema. E quem tinha pedido para falar a respeito de jogo desigual, inclusive, foi a Camila. Eu não vou entrar bem no jogo desigual cristão, não cristão, mas está aí uma das aplicações também que a gente precisa ficar de olho. Você que está começando o namoro ou está pensando em namorar, você precisa considerar muito essa questão para não ter problemas no casamento. Então é isso, pessoal. Amanda, espero que a gente tenha conseguido aí trazer a nossa história de uma forma didática e proveitosa para vocês. Eu me despeço por aqui. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.